A verdade é o caminho para a libertação e para uma vida plena. Essa verdade é Jesus Cristo. A partir de agora, está no ar A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Amado rádio ouvinte, bom dia. Pela graça de Deus, estamos de volta com A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns, com seu templo, Avenida Santo Antônio 516. Nós queremos saudar todos que estão sintonizados conosco nesta manhã, mandar um grande abraço para todos. Agora, na internet, você pode acessar e ver ao vivo o programa A Verdade que Liberta. Deus abençoe os nossos patrocinadores, toda a igreja, diretores das 7 Colinas e também o nosso irmão e amigo Carlos Lins na técnica de som. Nós queremos oferecer o hino a seguir na voz de Luiz de Carvalho, que tem como título Cristo já ressuscitou. Também quero aproveitar e mandar um abraço ao pessoal aí que está seguindo a gente no blog A Verdade que Liberta: Aline, Alice, Ana Paula, Caê, Isaac Saulo, Douglas, Maurício. Também aproveitando e mandando um abraço a Janeide, que está lá em Miami, nos Estados Unidos, ao pastor Jeremias, no Amazonas, Nemias, lá em Itaituba, do Pará, e a minha irmã Dena, Imperatriz do Maranhão. Que Deus esteja abençoando a todos. Cristo já ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Aleluia, Cristo já ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. A Verdade que Liberta. Amado rádio ouvinte, nós estamos apresentando A Verdade que Liberta. Queremos também oferecer esse hino aos irmãos Antônio Oliveira e Jaci Sabino, aos nossos irmãos e amigos lá de Bom Conselho, a dona Elisa e tantos outros que estão sintonizados conosco. Também quero deixar para você o versículo bíblico. Encontra-se em 1 Coríntios 15, os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém. Então ouça o hino Rosto de Cristo. Queremos mandar também e oferecer essa música à nossa irmã Hilda, a dos Anjos, a Zaine, ao pastor Ezequiel, pastor Romildo, da Igreja Congregacional, ao nosso irmão presbítero Riso, aí em Sião. Que Deus abençoe a todos. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é.
Participe dos cultos ao Deus que Liberta, na Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Aos domingos, a partir das 9 da manhã, escola dominical. E a partir das 19 horas, culto de louvor. Terças, a partir das 19h30, culto de oração. E às quintas, a partir das 19h30, culto de doutrina. A verdade que liberta. E agora, prepare o seu coração, porque você vai ouvir a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Meus queridos rádio ouvintes, queria também aproveitar e mandar um abraço para o Joe, Belinha, Juju, Adriele, Vitória, Keila, todos os adolescentes da nossa igreja. Que o Senhor esteja com vocês. A palavra de Deus nos diz, Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hoje é um dia de festa e de celebração. É impossível acordar nesse dia e não lembrar do meu velho pai, pastor, que outrora anunciava a palavra de Deus com alegria e ousadia. E entre os muitos domingos felizes que ele acordava, esse era o mais feliz, onde ele já acordava cantando, louvando, glorificando a Deus, colocava seu terno branco e ia para a igreja cheio de fervor e entusiasmo, falar da ressurreição de Cristo. A razão principal por que Jesus veio a este mundo foi para morrer. Desde os primórdios, a mensagem bíblica era acerca da morte de Jesus. Quando Abraão ofereceu o sacrifício, obedecendo a Deus, levando seu filho Isaque, Isaque pergunta a Abraão, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas o cordeiro, onde está? Abraão responde, inspirado e iluminado pelo Espírito Santo, Deus proverá para si o cordeiro. Êxodo capítulo 12, nós temos a primeira Páscoa. O cordeiro tinha que ser morto, sem defeito, sem mácula, o sangue aspergido. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. E quando Jesus apareceu, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o profeta Isaías, iluminado pelo Espírito Santo, profetizou, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus sofreu intensamente, mas a morte de Jesus nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, Jesus veio para morrer. O texto que eu vos li diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus, em João capítulo 3, diz, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A morte de Jesus não foi um acidente. Quando nós olhamos a história superficialmente, ora acusamos os judeus pela morte de Jesus, ora acusamos os romanos, mas quando adentramos as páginas das Escrituras, vamos perceber que a morte de Jesus já estava predestinada desde toda a eternidade. Isso obviamente não tira a culpa dos judeus nem dos romanos, mas nós precisamos entender que a morte de Jesus foi um ato voluntário. O próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, eu tenho poder para dar e para reavê-la. Foi da vontade do Pai que Jesus morresse. Ah, meu querido, quando Jesus orava dizendo, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E aí ele se transporta para o eterno concerto da redenção e diz, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Na transfiguração, quando apareceram Moisés e Elias, simbolizando a lei, e os profetas estavam falando com Jesus acerca da sua morte. Em segundo lugar, queridos, a morte de Jesus foi um ato de amor. Primeiro, o amor do Pai para com o pecador. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Para que Deus pudesse salvar o pecador através do seu amor, era necessário que a sua justiça fosse satisfeita. Para que a justiça de Deus fosse satisfeita, era necessário que o justo morresse em lugar do injusto. Como entre nós não há nenhum justo, Jesus Cristo justo veio para morrer em nosso lugar.
A morte de Cristo foi um ato de amor, amor do Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, o amor de Jesus por nós. Jesus nos ama com amor eterno, incondicional, imutável. Ele não desiste de nós. A morte de Jesus foi um ato de amor. O próprio Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. E o poeta canta: deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Mas a obra de Cristo não ficou apenas na morte. A morte é importante, é a razão principal porque Jesus veio a este mundo. Mas Jesus não ficou retido na morte. Ao terceiro dia, ele ressurgiu com poder e grande glória. Ele venceu a morte, o inferno e a antiga serpente. E o apóstolo Paulo, entoando o cântico de vitória, disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Ó, meu amado, na morte de Jesus nós temos a morte da morte. Eu gosto muito do texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição é a principal doutrina do cristianismo. Cristo veio a este mundo, ministrou aos homens, curou os enfermos, deu vista aos cegos, purificou leprosos, alimentou as multidões, morreu por nossos pecados. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, teria sido em vão sua obra. O cristianismo seria reduzido apenas a princípios éticos, mas não seria diferente das outras religiões. Paulo diz que tudo depende da ressurreição. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, vã a vossa pregação. Os que morreram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Logo, meu amado, posso concluir que nós somos os mais felizes de todos os homens, porque Jesus ressuscitou. Você vai ao túmulo de Maomé e lá estão seus restos mortais. Você vai ao túmulo de Buda e lá estão seus restos mortais. Mas você vai ao túmulo de Jesus e ele está vazio. Louvado seja o seu nome. Nós temos motivos para cantar, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. De acordo com as Escrituras, fé na ressurreição de Cristo é essencial para a nossa salvação. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e se com o teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como disse no início, lembrando do meu velho pai, hoje é dia de alegria, dia de festa. Hoje é dia de comunhão e celebração. Hoje é dia de louvar a Deus, porque ele, o leão da tribo de Judá, está vivo e vivo eternamente. Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa deve ser a nossa esperança e a nossa confiança. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, em nossas motivações, em nossas convicções, e que tenham todos uma feliz Páscoa para a glória de Jesus. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, Você escutou
A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. A apresentação do pastor Inaldo Cordeiro e do presbítero Ivaldo Pinto. Estaremos de volta no próximo domingo, a partir das 11h30 da manhã. E logo mais, a partir das 19 horas, fortaleça sua comunhão com o verdadeiro Deus, participando do nosso culto no Templo Central da Igreja Presbiteriana, Avenida Santo Antônio 516, Centro, Garanhuns.